Moreno, o mestre. Na Viena do fim do século, um menino muito ativo. Pouco importa se a grande cidade é desconhecida e se não domina o idioma. O menino não se deixa intimidar. Desde pequeno fazia o mesmo em sua terra natal, aventurando-se pela vida. Quando tinha 5 anos, nos mudamos de Bucareste para Viena. Comecei a ir a uma escola pública austríaca de imediato. Eu não sabia nada de alemão, só romeno e espanhol, mas aprendi rápido. Apesar de minhas limitações linguísticas, sempre era primos. Eu era um menino de olhos azuis, determinado, com as marcas vivas de um ator. Rapidamente encontrei meu caminho pelas sinuosas e numerosas ruas e ruelas de Viena. A escola que frequentava era bem distante do nosso apartamento, mas uns dias depois de chegar a Viena, minha mãe enviou nossa empregada para me buscar depois da aula, como de costume. Eu não estava lá, já tinha ido para casa. A menina ficou muito preocupada porque eu não falava alemão. Foi correndo para casa para dizer à minha mãe, mas lá estava eu, são e salvo. Era uma das histórias favoritas de minha mãe a forma como expliquei alegremente a ela e aos vizinhos que estavam no apartamento que tinha encontrado meu caminho de volta. O próprio Moreno relata a mudança que sua família faz da Romênia para a Áustria, com detalhes sobre os primeiros tempos em Viena e sua própria versão sobre a vida do menino Jacob Levi no novo país. A descrição que oferece de seu trajeto para a escola e de sua iniciativa de aventurar-se sozinho pelas ruas da capital nos permite deduzir que sua família se instalou no bairro de Leopoldstadt. O que informa Marino na versão francesa de seu trabalho Gilles Moreno et la Troisième Révolution Psychiatrique é que a localização da família Levi é ideal para uma criança, já que o bairro contém 2 espaços verdes, o Augarten e o Prater, e 2 corpos d'água, o Danúbio e o Canal. Além disso, destaca, o endereço do departamento fica a 2 passos do Augarten, que vai desempenhar um grande papel na vida do jovem Moreno. Segundo a professora estadunidense de história Marcia Rosenblatt, Leopoldstadt era a maior concentração judaica, contendo a metade de todos os judeus de Viena em 1880, e 1/3 deles no ano de 1910. Em seu The Jews of Vienna, 1865-1914, Assimilation and Identity, Rosenblatt informa que Viena cresceu 234% nesse período, de 607.514 habitantes em 1869 para 2.031.498 em 1910, e que uma cidade na qual os judeus compreendiam apenas 9% da população total, eles representavam 1/3 da população de Leopoldstadt. Além disso, acrescenta, o Leopoldstadt tinha sido a localização do gueto judaico do século XVII. No fim do século XIX, voltou a ser um gueto judaico, na imaginação popular. Em relação ao nível social da família, a referência que Moreno faz à empregada nos permite deduzir que os Levi, sem dúvida, não estavam entre os mais pobres. A propósito, o que comenta Rosenblatt é que distribuição residencial dos judeus em Viena não dependia da classe social. Os judeus não viviam nas áreas de acordo com o seu status econômico. Moravam nessas regiões para poder viver com os outros judeus. Utilizando dados quantitativos sobre nascimentos, casamentos e conversões dos judeus vienenses desde 1867, ano em que as autoridades austríacas emanciparam os judeus, dando-lhes direitos civis, políticos e religiosos iguais ao de todos os outros cidadãos austríacos, até o início da Primeira Guerra Mundial, Rosenblatt oferece informações importantes para a compreensão dos movimentos de migração judaica no período, afirmando, por exemplo, que, para escapar da pobreza e da perseguição, massas de judeus imigraram da Rússia, da Romênia e da província austríaca de Galícia para os Estados Unidos. Na Europa, a preferência por Viena se explica, segundo Rosenblatt, justamente pelo reconhecimento austríaco dos direitos do povo judeu à emancipação. Sobre o fenômeno de assimilação pelo qual passam na época os judeus, ou seja, a adoção dos costumes culturais da sociedade pelo grupo minoritário, Rosenblatt observa que não se pode adotar os padrões econômicos, políticos e culturais da sociedade geral e continuar mantendo contatos primários.
amizades, associações, casamento e laços familiares com seu próprio grupo, garantindo a existência continuada deste. Um comentário de Moreno em sua obra autobiográfica confirma isso. Nossa transformação em vienenses nunca foi completa, no entanto. Fomos uma das famílias típicas marginais de origem judaica que sobreviveram pelo desenvolvimento de uma vida familiar muito unida. De fato, nós éramos em Viena, quase até o momento em que fui embora para os Estados Unidos, estrangeiros ou refugiados. No Império Austro-Húngaro da época, havia milhares de famílias que, como a nossa, eram toleradas pelo governo, desde que vivessem uma vida tranquila, sem ameaçar a estabilidade da nação. A isso é preciso acrescentar que vivíamos em um ambiente de agressivo nacionalismo alemão, reforçado por um forte eleitorado católico. Nossa família estava fora da corrente principal da vida da Áustria, em mais de um aspecto. Ao começar a descrever esse período de sua vida em Viena, Moreno afirma que uma de suas lembranças mais vívidas da infância remonta aos 6 anos de idade. No meio de uma noite, me meti na cozinha com um de meus irmãos mais novos. Minha mãe tinha preparado massa para uma grande torta e colocou-a para fermentar durante a noite. Nós trabalhamos silenciosamente na escuridão e voltamos para nossas camas. Quando minha mãe acordou e foi à cozinha na manhã seguinte, deve ter ficado horrorizada ao ver que a massa tinha desaparecido. Em vez da massa de torta, havia figuras de pessoas, animais e objetos sobre a mesa e no chão, na pia e sobre os batentes das janelas. Deve ter sido duro para ela desfazer as figuras e restaurar a massa para a torta. Quando nos levantamos, não podíamos acreditar com nossos próprios olhos quando vimos a torta sobre a mesa. Depois da primeira inversão de papéis, realizada em Bucareste por meio do psicodrama do Deus Caído, com esse episódio da massa de torta, Jacob Levi concretiza outro jogo de papéis, dessa vez assumindo o Deus Criador. De fato, depois de relatar a cena, Moreno apresenta o que ele considera a moral da história. Grandes homens começam a escrever seus grandes livros no berço, logo depois que aprendem a andar e falar. Eu criei o mundo e escrevi as palavras do Pai na massa de torta, antes de escrevê-lo com tinta. A propósito, Marino opina que Moreno não é compreensível se não for analisada sua relação com seus pais e com Deus. Sobre sua mãe, por exemplo, Moreno conta que ela costumava dizer que menino bonito eu era. Ela e todos os familiares ficavam orgulhosos de me apresentar. Todos os vizinhos costumavam vir me ver. E, como se para indicar os elementos que foram contribuindo para a formação de sua autoimagem, acrescenta: minha mãe pensava que jamais havia nascido um menino mais belo, mais inteligente e mais dotado que eu. Ela esperava que eu fizesse coisas milagrosas. Sobre sua mãe, Moreno conta que ela tinha muitas ideias e sonhos. Ela sempre nos contava histórias, versátil em línguas, saía-se bem em alemão, espanhol, francês e romeno. Onde quer que se estabelecesse, minha mãe era uma mulher popular. Onde quer que fosse, falava com as pessoas e vice-versa. Tinha um bom senso de humor e, sempre que a vida ficava complicada demais, dizia: Was kann man machen? Und hören und lachen. Já sobre seu pai, a descrição que faz é de um homem magro de 1,73 m de altura. Era um homem sério e retraído. Era também um pai amoroso e carinhoso, apesar de irregular em seus hábitos. Ia e vinha em seu bel prazer, um mulherengo. Também era muito bom em começar e fracassar em seus novos negócios. Entendi que, em sua velhice em Istambul, se casou pelo menos mais uma vez, mas podem ter sido tantas quantas 5 ou 6 vezes. Também pode ter gerado muitos outros filhos, não sabemos com certeza. As regras sobre essas coisas eram muito mais frouxas ali. Em relação à família, Moreno não vê nela nada de extraordinário. Meus pais eram pessoas comuns e corriqueiras. Nossa ascendência não possui nenhum registro de personalidades de destaque, ao passo que também não há desvios sociais extremos. Minha mãe se casou aos 15 anos, meu pai aos 29. No momento em que ela tinha 23 anos, tinha dado à luz a 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas. Ao longo de 8 anos, tinha se tornado uma velha mãe, uma profissional. A partir daí, seu trabalho consistia em nos criar.
Sem entrar no mérito do biógrafo, de que a relação com seu pai parece ter sido para Moreno a mais importante, o que Moreno registra é a fácil adaptação de sua mãe à vida em Viena, enquanto seu pai nunca conseguiu se ajustar ao ambiente austro-germânico. Permaneceu fiel a seu passado romeno-sefardita. Referindo-se à profissão mercantil itinerante de Nissim Levi, e incluindo mais elementos na descrição de seu papel de primogênito, Moreno comenta que as ausências frequentes de seu pai acabaram por criar no filho uma posição especial de autoridade muito cedo na vida. A figura central da família era sempre minha mãe, cuja devoção exemplar a seus filhos não foi capaz de substituir a ausência de uma liderança forte, que habitualmente é esperada do pai, explica ele, acrescentando: quando meu pai estava ali, era forte e tinha grande autoridade. Para completar a ilustração sobre o papel principal de Jacob Levi na família e a formação de sua liderança, imaginemos a cena narrada por ele mesmo em sua autobiografia. Uma imagem dos primeiros dias em Viena me vem à mente quando penso no papel de meu pai na família. Estávamos acostumados a sair para passear aos domingos à tarde com meu pai. Nós, as crianças, marchávamos em formação de 2 em 2, menino-menina, menino-menina. Ele e minha mãe iam na parte de trás da procissão. Eu tinha o trabalho, à frente da coluna, de observar o trânsito ao atravessar as ruas. No entanto, referindo-se à mudança que sua família sofreu ao se deslocar de Bucareste para Viena, Moreno comenta que, apesar dos benefícios que nós, filhos, tivemos com a nossa saída da Romênia para um mundo mais civilizado, e por mais significativa que essa viagem tenha sido para os destinos místicos de minha vida, sua opinião é que a mudança parece ter debilitado a estrutura benigna e a boa sorte da família. Havia coesão, éramos unidos nos gloriosos dias romenos, mas nossa estabilidade se esgotou. O ambiente escolar ocupa um espaço muito positivo nas lembranças de Moreno sobre sua infância vienense. Rapidamente, conta ele, tornei-me o melhor aluno em todas as aulas de que participava. Sobre sua escola, afirma que se tratava de uma instituição pública mediana e que todas as classes eram mistas. Lembra-se de que seu professor, um tcheco chamado Zajna, era um gigante de quase 2 metros. Era um mestre muito estrito, que não hesitava em usar um bastão em seus alunos, mas de quem eu gostava muito. Sempre confirmando sua autoimagem altamente positiva, que deve ter marcado sua infância e adolescência em Viena, Moreno dá outros detalhes sobre sua vida escolar. Meu comportamento na escola foi exemplar e eu sempre era o mascote de meus professores. Era muito bom menino. Devido às minhas limitações do idioma, sempre senti que tinha de ser extremamente bom, inclusive depois que meu alemão se tornou tão fluente quanto o dos nativos. Sempre que era preciso fazer algo, o professor em geral me pedia para fazê-lo. Também tinha de explicar as tarefas aos outros meninos. Eu era o ajudante do professor. De fato, lembro-me de que estava sempre na primeira carteira da primeira fileira, para que pudesse estar à disposição do professor. Sentia-me orgulhoso de minha posição na aula, o que os alemães chamam de ein stolzer Knabe. Eu era, no entanto, muito popular com os outros garotos. Pareciam aceitar e desfrutar de minha liderança e de meu status superior. A esse respeito, o escritor austríaco Stefan Zweig, seu contemporâneo, dedica todo um capítulo de seu livro de memórias, The World of Yesterday, à escola no último século. 5 anos da escola primária e 8 anos de gymnasium eram gastos em bancos de madeira. 5 a 6 horas eram assim ocupadas todo dia, comenta, explicando que uma educação geral exigia francês, inglês, italiano, as línguas vivas, junto com o grego clássico e o latim, além do trabalho regular da escola, ou seja, 5 idiomas mais a geometria, a física e as demais disciplinas. A avaliação de Zweig do sistema educacional austríaco é bem severa. Era uma aprendizagem tediosa, sem sentido, que a velha pedagogia nos impunha, não por bem da vida, mas por bem da educação. Para ele, não é que as escolas de seu país fossem ruins. Ao contrário, detalha, depois de 100 anos de experiência, o plano de estudos tinha sido cuidadosamente elaborado. Mas devido à sua formulação exata e ao seu vademecum seco, suas lições eram terrivelmente estéreis e sem vida. Um frio aparato de ensino que nunca se adaptou ao indivíduo.
mas que automaticamente registrava as qualificações bom, suficiente e insuficiente, dependendo dos requisitos cumpridos do plano de estudo. Foram precisamente essa falta de afeto humano, essa impessoalidade vazia e a qualidade tipo quartel de nosso entorno que inconscientemente nos amargaram. Buscando estudar o papel dos judeus naquele período da história vienense, o professor norte-americano Stephen Beller aborda extensivamente o tema da educação em seu Vienna and the Jews, A Cultural History. Beller diz que o fato de os judeus darem mais ênfase à aprendizagem do que a maioria dos outros grupos religiosos da Europa Ocidental é um tema comum na literatura sobre a cultura judaica. Segundo ele, o baixo nível de alfabetismo entre os judeus é um indicador bem conhecido, e a ênfase na educação foi usada para explicar por que os judeus na Europa Central desempenharam um papel tão importante na vida cultural. Usando parte das estatísticas apresentadas por Rosenbild, Beller observa, por exemplo, que os judeus, cerca de 10% da população de Viena, compunham aproximadamente 30% dos alunos do Gymnasium. Ele argumenta que a razão para o predomínio judaico tanto na elite cultural quanto na classe liberal instruída se devia ao fato de que parte culta da burguesia liberal era muito judia em ambos os casos. O comentário autobiográfico de Moreno confirma posteriormente, sem dúvida, as observações de Beller. É um testemunho da devoção de meu pai a mim e de seu desejo de ajudar a desenvolver meus talentos e me dar todas as oportunidades para continuar minha educação. Ter contratado um tutor para me ensinar latim e para me preparar para o exame que eu tinha de enfrentar, a fim de entrar na 4ª série do ginásio de Berlim. Foi um sacrifício, porque ele tinha muito pouco dinheiro. Ainda sobre esse período de sua infância em Viena, Moreno informa em sua autobiografia que sua vida naqueles dias era altamente regulada e ordenada. Depois da escola, ia para casa e fazia o que era esperado de mim. Eu era muito feliz, embora nunca tenha sido uma criança normal. Apesar da minha regularidade e do meu excelente comportamento, eu era muito ativo. Estava sempre no centro dos acontecimentos, nunca como espectador. Perguntaram-me se meu fascínio pelas brincadeiras infantis, fundamental para o desenvolvimento de minha teoria da espontaneidade e da criatividade, surgiu do brincar com meus 5 irmãos e irmãs mais novos. Na verdade, fiquei isolado deles ao longo da minha infância, apenas me associando a eles nas rotinas normais de nossa casa. Outro tema de sua infância vienense, que Moreno destaca em suas memórias autobiográficas, é uma atividade que ele privilegiará durante toda a sua vida: viajar. Ou seja, como diz Marrino sobre esse período, desfrutar do prazer de viajar sozinho com seu pai. Moreno conta: quando eu tinha 11 anos, meu pai me levou para Calarasi, um pequeno porto no Danúbio, onde meus tios tinham fazendas. Eram sócios multimilionários de um negócio atacadista de grãos. Passei um bom tempo com meu pai, mas peguei malária, porque o Vale do Rio era infestado de mosquitos. Quando voltei a Viena, era uma criança doente. Depois de me recuperar da doença, meu pai disse: vou levá-lo a Istambul para passar umas férias e ver nossos parentes de lá. E foi assim que eu fiquei no harém por um tempo. O que se segue no relato de Moreno ilustra bem a diversidade cultural de experiências que o filho Jacob Levi experimentou no mundo oriental, apresentado por seu pai, em óbvia dissonância com a realidade predominantemente ocidental vivida por sua mãe Pauline. Quando a grande porta se abriu, eu me encontrei em uma bela praça com uma piscina no meio. 40 ou 50 meninas tomavam banho e se massageavam. As meninas estavam nuas. Eu nunca tinha visto, na minha vida, tantas mulheres bonitas em um só lugar. Todas tinham a pele muito branca, entre 15 e 21 anos. Havia algumas crianças no harém, porque ali elas passavam seus primeiros anos. O harém parece uma instituição misteriosa para os ocidentais. Há uma boa dose de folclore sobre isso. Em essência, o harém era um mecanismo social para lidar com o excedente de mulheres solteiras na sociedade. Uma mulher tinha de se casar ou ser uma concubina, sujeita a um lar. Uma mulher solteira podia morar na casa de um parente, mas seu status era pobre, mesmo que ela morasse com uma pessoa rica.
Um homem podia ter até 4 pessoas sob a lei islâmica e o número de concubinas que pudesse manter. Não havia prostituição nas nações islâmicas. Além do conhecimento da instituição do harém, a viagem com o pai permitirá ao menino uma experiência direta com o casamento arranjado, como explica Ismael Cohen em seu Jewish Life in Modern Times. Em países do leste, como Marrocos, Pérsia e Índia, o casamento é arranjado pelos pais do jovem casal, que submissamente aceita seu destino. No caso de Moreno, como veremos, o final da história será diferente. Enquanto estava em Istambul, foi prometido em casamento a filha de 9 meses do primo de meu pai. Tudo foi organizado de antemão, um ritual simples, do qual não me lembro. Lembro-me de perguntar ao meu pai se devia enviar um presente para o bebê. Um pedaço de bolo foi enviado para a noiva. Enviei-lhe um vestido e alguns outros itens. Tudo foi feito de acordo com as práticas prescritas. Claro, nunca cumpri a promessa. No entanto, o casamento infantil foi abolido quando Atatürk chegou ao poder em 1923. Ele também aboliu o harém e o concubinato. Para uma reconstituição mais ampla desse segundo grande cenário para o qual nosso menino protagonista se mudou a partir de seus 5 anos, vários historiadores fizeram importantes contribuições. Stephen Balla, por exemplo, inicia seu livro Rethinking Vienna, 1900s, afirmando ser um fato geralmente aceito de que Viena, no início do século XX, foi o berço de parte importante da cultura moderna e do pensamento que constitui a base de nossa consciência até hoje. E acrescenta, a capital dos Habsburgos ainda permanece como componente central na imagem tradicional das origens do modernismo. O norte-americano Karl E. Skorsky, especialista no Império Habsburgo e principal historiador daquele período, principalmente com seu Fin de siècle viennois, Politics and Culture, chama a atenção para as inovações produzidas pelas escolas de Viena, principalmente em psicologia, história da arte e música, assim como nas áreas de literatura, arquitetura, pintura e política. Skorsky examina mais de perto os movimentos políticos e sociais dominantes, detectando na Áustria a ascensão política de uma classe média liberal anterior à dos demais países da Europa Ocidental e enfatizando o papel de uma elite social vienense, com sua combinação em comum de provincialismo e cosmopolitismo, de tradicionalismo e do modernismo. Além disso, Skorsky acrescenta, o homem racional teve de dar seu lugar àquela criatura mais rica, porém mais perigosa e mercurial, o homem psicológico. Para ele, esse novo homem não é apenas um animal racional, mas uma criatura de sentimento e de instinto. Acrescentando, ironicamente, em Viena, foi a frustração política que levou à descoberta desse homem psicológico, agora onipresente. Ao contrário de Skorsky, Wolfgang Madartana e Lutz Moschner chamarão a atenção em seu Unruly Masses, The Other Side of Fin de siècle Vienna, ao mundo dos subúrbios, a vida dos imigrantes, proletários e párias urbanos, entre os quais estavam Jacob Levi e sua família, bem como as pessoas de quem o jovem Moreno se ocupará, como veremos. Outro fenômeno importante na construção do contexto vienense nesse período é revelado pelo historiador Balla, que, em A Concise History of Austria, comenta: a ascensão do antissemitismo na década de 1880 seria fatal para a história da Áustria. Suas causas são complexas, mas entre elas estava a identificação entre judeus e liberalismo. Os judeus provaram ser muito melhores em se adaptar à economia moderna, sendo uma minoria perseguida e relativamente pobre na década de 1850. Eles agora se tornaram proeminentes em muitos campos, especialmente literatura, imprensa, música e profissões liberais, aumentando a importância judaica já estabelecida no setor bancário, no comércio e na indústria. Como indicado em sua autobiografia, o antissemitismo estará entre os fatores que levarão Moreno, a partir de 1921, a estimular seus amigos a partir para os Estados Unidos. Como a história mostrou, foi a decisão certa a tomar, diz ele. No entanto, antes disso, terá de passar pela adolescência e pelas primeiras fases de sua vida adulta no território europeu, incluindo a Primeira Guerra Mundial.
Por enquanto, basta acrescentar que o menino protagonista completa seu período de infância com outra longa viagem, de trem e de barco, dessa vez com seu tio materno Ianco, percorrendo as cidades de Graz, Fiume, Brioni, Trieste, Veneza, Milano, Florença, Roma e Nápoles. O que parece marcar uma nova fase começa com seu retorno a Viena. Depois de voltar da Itália, passei por um período de rápido crescimento e crescente alienação da minha família, diz Moreno. É o começo de sua adolescência, objeto do próximo capítulo.